Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue configurar dois SSH06 como escravos aqui de um PLC 500 Motion. Então, além da configuração, eu também vou fazer uma demonstração utilizando o bloco Move para mostrar para vocês ali, né, como é que a gente escolhe dentro do Motion qual o eixo que a gente quer acionar. Bom, então a ligação que eu vou fazer é exatamente essa daqui. Vou utilizar um PLC 500 Motion. No meu caso aqui eu não tenho o PLC 500 Motion, já falei para vocês aí em outros vídeos. Então na hora de fazer um teste eu vou substituir ele por um PLC 500 normal. Ele vai rodar exatamente da mesma forma, só que ele vai rodar naquele modo demo, que ele funciona por 2 horas. Então aqui eu tenho dois SSH06 na minha bancada, um eixo X, outro eixo Y, e todos eles estão ligados aqui através da rede CAN-Open. Os parâmetros, para adiantar, eu já deixei os dois servos parametrizados, mas eu mexi basicamente nesses parâmetros, né? Eu coloquei o P204 e 13, que eu faço o reset nos servos. Aí o P202 eu coloquei no modo 5, que seria o modo de operação em CAN-Open. O parâmetro 385 é onde eu escolho o modelo do meu motor. No parâmetro 700 eu coloco ele no valor 1, que eu falo que a porta CAN ele está utilizando o protocolo CAN-Open. E o P701 é o nó da minha rede CAN. Então eu adotei aqui que o eixo X é o nó número 2 e o eixo Y é o nó número 3. Então é essa a configuração que eu vou utilizar também no meu PLC 500. Bom, então já estou com o software do Coaches aberto. Vou abrir um novo projeto, vem em File New Project. Vou escolher aqui a localização onde eu quero salvar meu projeto. Vou deixar aqui na pasta Projetos, YouTube Aula 3. Vou dar um nome aqui para ele, vou colocar como Aula 3, PLC 500, MC, vou colocar como CAN XY. Escolho Standard Project, clico em OK. Aqui eu escolho o modelo do meu CLP. Nesse caso aqui eu vou criar meu projeto como CLP, como PLC 500 MC mesmo, que seria o PLC Motion. É diferente do que eu tenho aqui em bancada, mas eu vou criar ele e depois eu vou mostrar como que a gente consegue mudar, alterar, né, ele para o PLC 500 comum. A linguagem de programação eu vou deixar em Ladder mesmo, clique em OK. Bom, meu projeto já foi criado, eu não sei porque que ele sumiu aqui com a árvore aqui do lado esquerdo, mas para eu ativar, basta eu vir aqui no menu View Device, ele já vai mostrar aqui a árvore do meu projeto. Pode ver que ele já criou o meu dispositivo como PLC 500 Motion. Ele tem até uma opção a mais aqui, né, chamado Soft Motion General Access Pool. Então essa área aqui eu vou mostrar ali nos próximos vídeos. É uma área que a gente consegue criar eixos virtuais também aqui dentro do PLC, mas por enquanto eu não vou utilizar ele. Então eu vou começar meu projeto aqui criando uma nova task, porque eu vou precisar aqui de uma segunda task, né, chamada Task Motion. Vou criar ela como, colocar o nome aqui como Task Motion, clique em adicionar. Essa task aqui eu vou colocar como prioridade 1, 4 milissegundos. Bom, eu já mostrei essa mesma configuração ali no outro vídeo, mas aqui eu vou mostrar novamente para caso vocês tenham perdido algum detalhe, né? Posso fechar ela. Agora eu vou configurar a minha rede CAN. Então eu clico com o botão direito aqui em cima da CAN, clico em Add Device. Vou adicionar agora o meu CAN-Open Manager. Para isso eu venho aqui em CAN-Open, CAN-Open Manager. Vou escolher aqui CAN-Open Manager Soft Motion, clico em adicionar. Vou clicar agora uma vez em CAN-Open Manager Soft Motion. Vou escolher agora o meu servo, então ele está aqui embaixo, né, o SSH06. Lembrando que tem que ser a versão 2.1, que é o que eu tenho aqui em bancada. Então eu já vou mudar o nome, eu vou colocar, só para identificar, para saber que um é o eixo X e o outro é o eixo Y, eu vou colocar aqui como SSH06, eixo X, clique em adicionar. E agora novamente eu vou adicionar mais um eixo chamado SSH06, eixo Y, e clique em adicionar também. Daí eu já posso fechar essa janela. Pode ver que agora eu tenho dois servos aqui na minha configuração da rede CAN. Eu vou clicar com o botão direito, primeiro em cima do eixo X, vou escolher essa opção Add Soft Motion CIA 402, aqui eu posso clicar em OK, e eu faço a mesma coisa aqui no eixo Y. Quando eu adiciono essa opção, automaticamente o meu Codes ele já assume que aquele servo é um escravo Motion. Clico com o botão direito, escolho Refactoring, Rename, então eu vou renomear esse eixo aqui, né? Vou colocar como eixo X. Nessa próxima tela aqui que abrir, né? Eu posso clicar apenas em OK para aceitar, ele já vai renomear todos os endereços que ele havia colocado aqui, né? Então eu faço a mesma coisa com o eixo Y, botão direito, Refactoring. Beleza, já fiz a alteração. Agora eu preciso configurar minha rede CAN, então eu vou começar aqui através da porta CAN, clico 2 vezes em cima dela. Aqui eu preciso somente falar qual que é o baud rate, né? Que eu estou utilizando aqui como 1 mega. Não preciso mexer em mais nada, já posso fechar essa janela. Vou passar para a próxima opção, que é o CAN-Open Manager Soft Motion. Aqui eu preciso alterar duas coisas. Da primeira eu preciso colocar no período aqui o tempo do meu scan, que seria 4 milissegundos, ou 4.000 microsegundos, que dá na mesma, né? Uma outra opção que eu vou ter que mexer, eu vou ter que entrar aqui em CAN-Open IO Mapping e usar essa Task Motion que eu já criei, né? Que seria a atualização da minha rede CAN através dessa tarefa, que ele vai atualizar a cada 4 milissegundos
Aí eu já posso fechar essa janela. Agora eu vou configurar os meus dois eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y. Clico duas vezes primeiro em cima do SA06 eixo X. Vou entrar nessa primeira aba chamada General. Aqui eu vou ter que mudar o endereço dele, né, o nó. Então o meu eixo X vai ser o nó número 2. Vou vir agora em PDOs e eu vou configurar as minhas PDOs. Vou utilizar somente a terceira PDO, tanto a RX-PDO quanto a TX-PDO. Vou deixar somente a terceira ativada. E nas duas, eu entro aqui, clico duas vezes, entro nessa parte de propriedades e escolho esse telegrama chamado cíclico. Já posso clicar em OK, faço a mesma coisa aqui desse lado. E agora eu faço a mesma coisa para o eixo Y. Então eu clico duas vezes aqui em eixo Y. Lembrando aqui que o nó do eixo Y é o nó número 3. O restante aqui eu faço a mesma configuração. Eu entro aqui em PDOs, deixo somente a PDO 3 e mudo ele para cíclico. Bom, agora que eu configurei meus dois servos, eu preciso configurar os meus dois eixos. Então eu preciso falar que tipo de eixo que ele é, se ele é um eixo linear rotativo. Então como ele é um eixo XY, no meu exemplo aqui eu vou assumir que ele é um eixo linear. Então eu vou deixar nessa opção chamada finito. Vou abrir essa aba chamada Scale Mapping. Vou mudar aqui para o eixo linear. E aqui eu coloco o número de pulsos aqui da minha RedCam, né, que seria 65.536. Que seria equivalente a uma volta do meu servo na RedCam. O que é uma volta em relação à unidade do usuário? Então, no meu caso aqui, seria quantos milímetros por volta que o meu servo ele vai andar. Então, para esse exemplo aqui, eu vou adotar que uma volta no meu servo, ele significa ali, né, ele anda mecanicamente ali, o meu sistema ele andaria 10 milímetros. Só para ficar um valor diferente. Então, a cada volta no meu motor, eu vou ter um deslocamento linear ali de 10 milímetros. Vou fazer só essa alteração, eu já posso fechar. Vou fazer a mesma coisa agora para o eixo Y. Preciso alterar aqui no Scale Mapping para linear, colocar 65.536 e eu coloco as unidades aqui na frente. Então vou colocar também 10 milímetros. Uma volta no meu eixo, ele vai andar 10 milímetros. Já posso fechar e agora eu já posso fazer a minha programação. Então eu vou criar um novo programa, uma nova poll. Vou vir aqui em Application, botão direito, Add Object, escolher essa opção chamada poll. Vou dar um nome aqui para o meu programa, vou chamar aqui de Motion mesmo. Vou escolher aqui a linguagem de programação, vou deixar em Ladder, clicar em adicionar. E aqui é onde eu faço a minha programação. Eu não posso esquecer, né, de mover o meu programa Motion aqui para dentro da Task Motion. Então eu já posso fazer isso aqui para não esquecer, né? Eu simplesmente clico, arrasto o meu programa Motion para dentro da minha tarefa Motion. Ou seja, ele vai rodar dentro dessa tarefa a cada 4 milissegundos. E agora eu já posso fazer a programação. Vou escolher esse box, o if NNO. Então ele já vai ter essa opção aqui de entrada e saída. Já vou copiar esse box aqui do lado, porque um eu já vou utilizar para o Power e outro eu vou utilizar para um bloco Move que eu já vou mostrar para vocês. Então o primeiro bloco que eu vou acionar vai ser o bloco chamado Power. Eu tenho que criar uma instância para ele, eu posso renomear, eu posso até manter essa instância que ele já colocou aqui, eu vou manter assim mesmo, deixar como MC Power 0. E aqui é onde eu faço a configuração do meu bloco. Então vou começar pelo eixo. No meu caso aqui agora eu tenho dois eixos, né? Tenho o eixo X e o eixo Y. Eu tenho que escolher qual eixo que eu quero habilitar. Então eu vou escolher aqui meu eixo X. Esse bloco aqui eu estou adotando que ele vai habilitar somente o eixo X. No Enable vou deixar True. Vou criar aqui um bit chamado bit habilita, botão habilita. Vou utilizar o mesmo botão habilita aqui embaixo também. E na parte de status aqui na saída do meu bloco eu vou deixar tudo em branco. Não vou utilizar nenhum status dele. Já nesse segundo bloco aqui, né, eu vou utilizar um Move relativo. Então já aproveito, já vou mostrar o funcionamento do Move relativo rapidamente aqui para vocês. Não dá para mostrar todas as opções, só vou mostrar ele funcionando, né? Então eu vou colocar aqui o MC Move relativo. Preciso criar uma instância para ele, vou deixar como MC Move relativo 0 mesmo. E aqui eu preencho o meu bloco, né? Vou fazer praticamente a mesma coisa. Vou colocar aqui eixo X. O Execute vai ser um bit, né, para ativar esse meu bloco. Vou chamar aqui de botão Move. Bom, para quem já acompanha os vídeos de servo, já deve ter percebido que os parâmetros aqui desse bloco ele é muito parecido com o do SA06. Qual que é a diferença neles aqui, né? A distância, por exemplo, distância, velocidade. No caso aqui do Codes, eu trabalho sempre na unidade do usuário. Então, por exemplo, aqui a distância, ele já trabalha diretamente em milímetros. Então aqui eu vou colocar uma distância em milímetros que eu quero que esse bloco ande aqui. Por exemplo, eu quero fazer um deslocamento de 10 milímetros. Então eu já coloco o valor 10 direto ali. 10 milímetros significa o quê? Que meu servo ele vai andar uma volta apenas, né? Como eu configurei ele como 10 milímetros por volta, ele já entende que eu tenho que andar uma volta aqui no meu servo. A velocidade é a mesma coisa, né? A velocidade seria em milímetros por segundo. Então se eu colocar 10, por exemplo, ele vai demorar 1 segundo para andar os 10 milímetros. Aí a aceleração seria em milímetros por segundo ao quadrado. Vou deixar aqui como 200 para não ficar
uma aceleração muito baixa. O Jerk eu vou deixar ele zerado. E o Buffer Mode, por enquanto, eu vou trabalhar com ele vazio. Ele em vazio, ele vai assumir que essa opção aqui é aquela opção chamada Aborting. Então mais pra frente eu faço outros exemplos utilizando esse Buffer Mode aqui. Na saída também eu não vou utilizar nenhum dos comandos aqui, né? Posso já apagar todos eles. E aqui eu já posso colocar uma nova linha. Então eu vou clicar aqui em Insert Network. E para o eixo Y eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou escolher aqui o Box, o IFNNO. Já coloco ele aqui. Vou escolher aqui o MC Power. Pode ver que automaticamente ele já renomeou aqui para MC Power 1. Porque ele já existe o MC Power 0. Então o 0 vai ser para o eixo X, o 1 vai ser para o eixo Y. Aqui eu coloco... Eu faço praticamente as mesmas opções, eu só vou mudar essa opção chamada Axis. Então eu vou utilizar aqui o Axis como eixo Y. Aqui a opção True. Aqui vai ser o botão habilita. E o botão habilita também. Na saída do bloco posso deixar tudo em branco. E eu também vou ter um move relativo aqui para o eixo Y. Para facilitar aqui eu vou copiar o meu move relativo do eixo X. Lembrando que eu tenho que só trocar a instância dele aqui, né? Eu não posso manter a mesma instância, então eu vou colocar como move relativo 1. Eu vou criar essa variável, aperto em OK. O que eu vou fazer? Eu vou fazer somente algumas mudanças, né? A primeira delas vai ser, eu tenho que mudar aqui o eixo para eixo Y. A distância, para ele não andar a mesma distância, eu vou colocar uma distância diferente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 milímetros. Seriam 3 voltas. A velocidade, eu posso colocar, por exemplo, uma velocidade diferente também. Por exemplo, de 30 RPM por segundo. 30 RPM por segundo significa que ele vai dar essas 3 voltas em 1 segundo também. Aceleração e desaceleração eu vou manter assim mesmo, e o restante dos parâmetros eu não vou mudar. Então na hora que eu acionar o botão Move, ele vai andar, o eixo X vai andar 10 mm e o eixo Y vai andar 30 mm. Ou seja, aqui vai andar uma volta e aqui vai andar 3 voltas. Bom, já posso transmitir meu programa, só que se eu tentar transmitir meu programa desse jeito, ele não vai encontrar meu CLP, porque o CLP que eu estou escolhendo aqui é o PLC500MC. E o PLC que eu tenho aqui na bancada é o PLC500 comum. Então, para isso eu clico no botão direito aqui em cima do meu dispositivo, clico em Update Device, vou mudar a opção aqui do PLC500 Motion para o PLC500 comum. Clico em Update Device. Claro que nessa opção do PLC500 comum, eu só vou poder trabalhar ele em modo demo, que ele vai funcionar durante 2 horas, depois ele vai parar. Então eu clico 2 vezes aqui em Device, mando fazer um Scan Network, ele já encontrou aqui meu dispositivo, e já posso fazer o login para transmitir meu programa. Entro aqui em Login, clico em Yes, ele já está transferindo meu programa, já terminou de transferir, agora eu posso colocar em Run. Se eu clicar 2 vezes aqui no eixo X ou no eixo Y, vou deixar os dois aqui lado a lado, eu vou conseguir ver os dois eixos em movimento, né? Ele já está mostrando aqui a posição do meu eixo X é 0. Bom, se eu der uma volta nele aqui, né? Pode ver que ele vai andar 10... Bom, era para ter andado 10 voltas, né? Inclusive ele está andando uma volta só. Vou ver agora, aproveitar, já vou ver para o eixo Y. Ó, o eixo Y tá certo, né? Eu girei uma volta e ele andou 10 mm. O eixo X aqui, ele tem alguma coisa errada. Provavelmente foi nessa parte do scale aqui. Ah, justamente aqui, ó, que tá errado, né? Eu coloquei um 0 a mais. Então vou sair do modo online, já vou acertar aqui a minha escala, né, que eu coloquei um 0 a mais aqui sem querer. Já posso transmitir meu programa de novo. Bom, e agora eu já posso refazer meus testes, né, então vamos lá, de novo no eixo X. Agora sim, né, eu tô dando uma volta e ele tá andando aqui 10 mm. Eu havia digitado errado, então se eu der mais uma volta aqui, ele foi pra 20 mm. E no eixo Y também tá certo, ó. Se eu der uma volta aqui, ele vai andar 10 mm. Bom, então voltando aqui no meu ladder, eu posso habilitar os meus eixos. Então vou forçar esse botão habilita. Pode ver que agora os meus 2 eixos eles estão habilitados. E agora eu consigo executar um comando move aqui para eles. Lembrando que o eixo X vai andar uma volta só e o eixo Y vai andar 3. Então eu já vou apertar Ctrl F7 para forçar aqui o valor. Beleza, pode ver que um girou uma volta e o outro girou 3 voltas. Bom, posso mandar ele girar de novo. E eu também posso, ao mesmo tempo, monitorar aqui os meus eixos, né? Eu vou monitorar somente o eixo X. Então pode ver que ele já está em 40 mm. Então se eu forçar ele novamente, ele vai sair de 40 mm e ele vai para 50 mm, né? Ele vai sempre andar 10 em 10 mm. Bom, então é dessa forma que nós conseguimos controlar 2 eixos aqui utilizando o PLC500 Motion. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.